Olá, pessoal, a paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Hoje, não menos importante, nós estamos começando aqui mais uma semana do nosso momento devocional. E o nosso tema de hoje é livres da comparação. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse momento devocional para que outras pessoas possam sair sendo abençoadas em nome de Jesus. Eu ainda estou me recuperando aí de uma gripe muito forte que eu peguei. Então, espero que vocês estejam aí, tenham um pouquinho aí de paciência aí comigo, em nome de Jesus. E vamos começar aqui em Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. E ele começa o devocional dizendo assim: Não importa a sua idade, de onde você veio ou o que faz, creio que, como uma mulher, é bem provável que já tenha se comparado alguma vez. Alguma vez na vida você já se comparou com alguém ou com alguma situação, você já se comparou a isso. Com a vida, com o status, com o relacionamento, você em algum momento, você já se comparou. E ele diz assim: E sabemos o quão pesado é esse sentimento, porque ele nos faz acreditar em algo que não é real sobre nossa identidade. Eu e você não somos um fracasso, não somos horrorosas, não estamos atrasadas, nem somos menos amadas por Deus do que outras pessoas. Esses são só alguns exemplos de pensamentos, dentre outros milhões, que surgem em nossa mente quando nos comparamos com outro alguém. Você é você, eu sou eu. Cada um de nós carrega algo único e precioso sobre as nossas vidas. No entanto, muitas vezes chegamos a acreditar nas coisas que o inimigo sussurra em nosso ouvido. Não é à toa que a palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que devemos aprender a levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pensamentos de inveja e comparação são bons exemplos de tentativas do diabo para trazer distorção quanto à maneira como nos enxergamos. Ele sempre tentará fazê-la se sentir inferior, talvez com uma falsa humildade ou superior, demonstrando arrogância. Porém, quando temos a mente de Cristo, conseguimos perceber a realidade sobre quem somos. Reconhecemos as áreas em que podemos melhorar e aquilo que há de bom em nós. O diabo não quer que você saiba a verdade, afinal, ele é sujo e mentiroso. Ele procura sempre deixá-la confusa e afundada em falsidades. Por isso é tão importante que você saiba discernir as vozes ao seu redor. Em vez de acreditar em tudo que vier à sua mente, carregue sempre em seu coração aquilo que o Senhor afirma a seu respeito. Você encontrará as mais lindas afirmações da palavra, na própria palavra. Em Cânticos, capítulo 4, versículo 7, está escrito: Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Esta é uma bela verdade sobre a qual vale muito a pena refletir. Me perdoe. Me perdoe, pessoal. Sei que não posso levá-la a compreender tudo o que Deus diz sobre você. Não é algo que está em minhas mãos, mas o Espírito Santo, que é consolador, e o Espírito da verdade, é quem lhe dará essa revelação. Ele lhe mostrará quem você verdadeiramente é, e assim nunca mais precisará carregar o peso da comparação. O Senhor deseja que compreendamos que Cristo não morreu da cruz e suportou toda aquela dor, para que hoje olhássemos para nós mesmos com o desejo de ser outro alguém, nem para que pensássemos que somos o erro ou o fracasso. Não, nada faria sentido, só que a verdade é que foi por amor que ele se entregou. E saiba que você teria de estar aqui, hoje e agora, para cumprir os propósitos que ele reservou para a sua vida neste tempo. Você foi projetada para ser você. Você não foi projetada e você não foi criada para viver a vida do outro, para viver a vida da sua irmã, da sua prima, dos irmãos. Não, você não foi projetada e você não foi criada para viver a vida de um influencer ou de uma influencer. Não. Você foi criada e você foi projetada para viver exclusivamente os planos e os propósitos que Deus
tem para a sua vida, os propósitos que Deus reservou unicamente para a sua vida. É claro que durante toda a nossa caminhada com Cristo, Ele nos moldará. A cada estação da bandeira dele, sei que nos levará a nos tornarmos conforme a sua vontade, ou seja, somos como vasos de barro nas mãos do oleiro. Isaías capítulo 64, versículo 8. Ele nos molda conforme seus próprios desígnios. Me perdoem, pessoal. E de forma totalmente exclusiva. Jesus nunca olhará para você em busca de outra pessoa. Ele quer que você seja conforme ele mesmo a criou para ser. Entregue-se à vontade e aos propósitos do Criador. Assim encontrará a liberdade de ser única e livre de toda comparação. Carregue sempre em seu coração aquilo que o Senhor afirma a seu respeito. E aqui, para concluir algumas coisas sobre comparação, que eu gostaria até mesmo de dividir aqui com vocês. Quem nunca, em algum momento da sua vida, da sua história, nunca se colocou na condição de se comparar com alguém? E eu não vou dizer aqui com orgulho, muito pelo contrário, porque eu não venho aqui trazer para vocês uma fórmula mágica, nada, nada disso. Eu venho trazer aqui a verdade da palavra do Senhor, a verdade, a palavra que nos liberta, que esmiuça todas as mentiras dentro de nós. E eu já me coloquei, por um momento na minha vida, eu já me coloquei no momento de me comparar. Aquela pessoa tem e eu não tenho, talvez uma condição, talvez isso, talvez aquilo, e eu não tenho. Em tempos de escola, né, de colégio, geralmente temos essa tendência a nos comparar. Temos a tendência de nos compararmos quando nós não sabemos quem realmente nós somos. Agora, se eu perguntar para você, você tem uma identidade, você não tem? Essa identidade não está a foto de uma outra pessoa, mas muito pelo contrário. Essa identidade, assim como a minha, está a minha foto. E eu preciso me comportar conforme o meu RG está ali, é a minha foto. Não dá para tirar e colocar outra foto. Eu sei que numa era de estética, né, um padrão de beleza, do qual o mundo exige, o mundo impõe, estamos fazendo harmonização facial e estão perdendo as suas próprias características para ser parecidos com outra pessoa. Aí agora eu te pergunto, a que tempo em a que era que nós chegamos? E a partir do momento que nós queremos mudar algo em nós e nos compararmos com outras pessoas, é exatamente isso que nós estamos dizendo ao Senhor. Aquilo que o Senhor fez não foi bom. O Senhor errou quando o Senhor me formou, o Senhor errou quando o Senhor me fez. Nós estamos colocando defeito no Criador. Nós estamos dando descrédito ao Criador que nos fez. Só que se a Bíblia nos diz que tudo que o Senhor faz é perfeito, então o erro não está em Cristo, o erro está em nós. Sabe por quê? Nós queremos entrar em um padrão de beleza, em um padrão tão alto, que para a gente poder manter isso, eu vou dizer aqui muito rasgado, vai ter que pisar em cima das pessoas. Já, obviamente, que a arrogância, a inveja, ela vai gerando vários tipos de sentimentos por querer se comparar. Talvez o sapato da irmã é mais bonito que o meu, a saia, o blazer, enfim, a maquiagem, eu não sei. Talvez o irmão prega melhor do que eu. Não sei a que ponto você está aí se comparando e julgando que a grama do vizinho é melhor do que a sua. Só que essa grama desse vizinho, talvez você não saiba, que para eles manterem um padrão, eles não se dão bem no relacionamento deles, eles não vivem bem como família. Para viver um padrão, para expor algo para as outras pessoas, para dizer, nossa, a família de A, a família de B, tá super tão bem, sempre tão bem alinhados, mas lá dentro daquela casa pega fogo, e esse fogo é discórdia, são brigas, talvez o homem que bate na mulher, a mulher que trai o marido, o homem que trai a sua esposa, eu não sei. Os seus filhos que foram deixados de lado, e tudo porque querem manter um padrão do qual o Senhor não nos chamou para viver esse padrão. A melhor coisa
e com prudência e com sabedoria, é quando nós entregamos hã, mágoas, ressentimentos, inveja no altar do Senhor. Porque quando nós queremos nos comparar, nós já deixamos alguma raiz de inveja entrar no nosso coração. Isso nós precisamos entregar nas mãos do Senhor. Quem quer viver sobre os padrões do alto e não sobre os padrões terreno, não vai viver como todo mundo está vivendo. Ah, Laís, então quer dizer que eu vou ter que viver uma vida medíocre, uma vida escassa? Não estou falando disso. Eu estou querendo dizer que quem vive pelo cuidado, pela dependência do Senhor, você pode ter certeza disso porque eu falo isso e falo com muita autoridade, com muita propriedade. Eu vivo e a cada dia eu tenho vivido o melhor do Senhor. Eu tenho vivido sobre o cuidado do Senhor. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? E mesmo assim, ainda vivendo sobre o cuidado do Senhor, eu sei que tem muitas pessoas que me olham, me julgam e falam: nossa, como ela sempre está muito bem arrumada, muito bem alinhada, olha, tudo perfeito, parece. Não que na minha casa não tenha guerras, não que na minha casa não tenha lutas, muito pelo contrário. Qual casa que não tem guerra, qual casa que não tem luta, nós não passamos por dificuldades? Passamos. Só que a respeito. Mas o que eu quero dizer para você é que quando nós dependemos desse cuidado, nós começamos a viver uma vida não de insatisfação, mas uma vida satisfeita em Cristo. Porque quem nos alimenta é Ele, quem nos veste é Ele, quem nos calça é Ele, quem cuida é Ele. Então, a partir do momento que eu recebo o cuidado do Senhor, eu não preciso invejar o que o outro tem. Eu não preciso me colocar na condição de me comparar e saber que o corpo da outra pessoa é mais bonito do que o meu. Eu não preciso. Eu faço academia e a gente vê ali muitas pessoas, né, muitas mulheres, assim como homens, se idolatrando diante dos espelhos, né? E é um padrão tão alto e tão elevado que você sempre, sempre tem que estar bem, sempre você tem que estar bem com tudo em cima. Mas a realidade, o exercício físico, o próprio Paulo vai dizer que para pouco proveito. Mas sabendo usar com sabedoria, sabendo fazer com sabedoria, e não gloriar esse templo, porque não há do que se gloriar sobre esse templo, sobre esta casa. Óbvio que nós vamos prestar contas diante de Deus, mas precisamos cuidar da maneira certa, com vigilância, com cuidado, com temor. Sim, precisamos cuidar. Precisamos cuidar de tudo do templo, não só do cabelo, da pele, do corpo, em tudo, da sua saúde mental, emocional, tudo nós precisamos cuidar, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que possamos servir a Deus melhor. E para servir ao Senhor melhor, eu não preciso me colocar numa condição de comparação. Eu preciso viver a vida do outro, porque a partir do momento que você quer viver a vida do outro, você deixa, você abdica totalmente de viver aquilo que Deus separou e reservou para que você pudesse viver. E aqui eu quero trazer algumas coisas. A comparação é uma palavra que ela carrega consigo mesmo o peso de uma insegurança, frustração e da infelicidade. Quantas vezes nos pegamos comparando nossa vida, nossas conquistas, nosso relacionamento com um dos outros, com das outras pessoas? E como eu falei, a grama do vizinho é muito melhor. Uma vez eu ouvi um testemunho numa, em um ministério onde eu estava congregando, e ali o pastor estava contando que o pastor decidiu sair com a sua esposa e os seus filhos para eles viajarem. E ninguém sabia o que estava acontecendo com aquele casal de pastores, no qual ele estava à frente pastoreando uma igreja. E eles falaram que eles foram e todo mundo depois, quando viu, começou a julgar esse pastor. Nossa, aí ó, tirando férias, né? Está aí ó, se esbanjando tanto. Só que o que ninguém sabia é que por detrás disso, até mesmo esses insultos maldosos que as pessoas falam e não sabem que as pessoas estão passando e vivenciando, e as pessoas, alguns admiravam e queriam viver a mesma vida, né? Ai, quem me dera se a minha vida fosse igual a do pastor, tá aí viajando, tá no bem bom, e outros, né, criticando, falando que eles não tinham direito de viver isso, eles não tinham direito de estarem ali com a sua família. Mas o que ninguém sabia é que essa família estavam um pé para se separar, já tinham dado a entrada
nos papéis de divórcio quando resolveram procurar ajuda de líderes espirituais. Eles não queriam, no fundo, eles não queriam o término desse relacionamento, desse casamento que foi constituído por Deus. Então, sim, foram aí indicados, né, fazerem muitas e muitas terapias, ajudas pastoral, tiveram muitas ajudas, e eles foram abençoados. Eles foram abençoados com uma viagem junto com seus filhos, me perdoem, para que eles pudessem viver um momento em família, e detalhe, do qual eles tinham se esquecido, que o primeiro ministério deles era a família. Eles se dedicaram tanto, tanto ao ministério, que deixaram a sua família, deixou a sua esposa deixou seu marido, os seus filhos, e eles estavam se perdendo. Então, não inveje aquilo que você não sabe, e mesmo se você souber, não inveje. Como eu digo, né, eu até brinco, posso até ser um pouco aqui bem, não debochada, mas não é isso. Você quer invejar minha vida, eu te dou minhas contas para você pagar, eu te passo meu Pix. Sabe, brincadeiras à parte, mas essa é a verdade. Deus fez cada um para que cada um cuide da sua vida. Enquanto você está olhando a trave que está aí no olho do seu irmão, enquanto você está apontando, está julgando, tem 3 dedos voltados para você para se auto-julgar. Cuidado que da mesma maneira que você julga, você também será julgado. Então, nunca queira e nunca deseje, pare de se comparar e não queira viver a vida do outro, porque você não sabe como é que tá a vida do outro. Rede social é uma grande armadilha, do qual a gente olha e tudo é perfeito. Mas será que por detrás das fotos, por detrás dos stories, será que tudo é aquilo? Será que quando as luzes se apagam, será que quando o brilho passa, será que é tudo aquilo? Precisamos sim de pessoas reais, pessoas verdadeiras. E uma das coisas que as redes sociais elas estão fazendo a cada dia mais é acabando com aquilo que é real. Porque eu preciso postar para dizer que eu estou bem, que eu estou feliz. Enquanto tem muitos tomando antidepressivos, com síndrome, estão com ansiedade, síndrome do pânico, estão com tantas doenças, só que precisam postar que está tudo bem. Qual a necessidade que eu preciso de postar que está tudo bem, quando não está tudo bem? Ah, Laís, então tem que postar que está tudo mal? Não é isso. A questão é que eu não preciso me comparar com a vida do outro. Cada um tem o seu tempo de viver a cada estação daquilo que Deus reservou. O próprio Eclesiastes Salomão vai dizer isso, que existe um tempo preparado e reservado para todo o propósito debaixo dos céus. Então a chuva vem para um, vai vir para mim também. O sol nasce para o A, vai nascer também para mim. Só que cada um está vivendo uma estação, cada um está vivendo o seu tempo. E quando nós entramos nessa armadilha de Satanás para querer ficar se comparando, sim, mais uma vez eu digo, eu estou excluindo todo o cuidado de Deus sobre a minha vida, estou dizendo, Senhor, tudo que o Senhor fez com a minha vida, tudo que o Senhor está fazendo agora, não é bom, o Senhor errou. Quantas vezes essa comparação nos leva a nos sentirmos inferiores, inadequados e desvalorizados? Porque a pessoa A, a pessoa B foi tremendamente abençoada e o Senhor ainda não chegou com a sua bênção, você acha, você se coloca num papel que você não está sendo valorizado pelo Senhor, pelo próprio Deus. E pasme, eu vou dizer aqui algo debaixo de muita autoridade no nome de Jesus. Hoje em dia está até muito difícil nós compartilharmos testemunhos aonde nós congregamos. É muito mais fácil contarmos testemunhos em outras denominações, porque vai alcançar muito mais pessoas do que aonde nós nos alimentamos. Profeta em sua casa não tem honra. Eu estava em um ministério e quando eu passei, né, por toda, quem sabe aqui já me segue há algum tempo, tem aqui também, que eu passei por uma cirurgia da retirada da vesícula, me deu trombose, foi exatamente isso, que depois de contar o testemunho, não aqui no meu canal do YouTube, mas no ministério onde eu estava, eu vi muitas coisas, pessoas que estavam em Maceió, em outros estados do país foram muito, muito, muito abençoadas, foram enriquecidos, essas pessoas vieram depois para cá,
falaram: "Nossa, glória a Deus pela sua vida, nós estamos orando pela sua vida". Pessoas de outro estado foram alcançadas, pastores que estavam ali, falou: "Vocês entenderam a amplitude do que o Senhor tratou, daquilo que o Senhor falou através da nossa irmã que contou aqui um testemunho?". Mas para muitos, e para a grande maioria assim ali, o que eu mais ouvi: "Para que que você está contando o seu testemunho para se exibir?". Irmãos, quem é que quase morre e quer se exibir, né? Então assim, é muito complicado. As pessoas, elas só veem as glórias. As pessoas só veem os holofortes, mas não vê os nossos vales, do qual nós passamos e assim, tá tudo bem. E tá tudo bem. Só que quem não passou pelo mesmo vale que nós passamos, muitas pessoas acham que nós queremos ganhar likes em cima do próprio vale. E eu não preciso de nada disso. Graças a Deus eu não preciso de nada disso. E uma das coisas que a gente fica assim a se pensar é que talvez essas pessoas estavam olhando e com certeza olharam, né, por ver depois eu antes disso comemorei o meu aniversário, eu tinha muito motivos para poder comemorar o meu aniversário, nós estamos no mês do meu aniversário, e eu ouvi de algumas irmãs: "Para que fazer festa? Um culto no lar não precisa de festa. Para que querer comemorar?". As pessoas talvez não tenham que comemorar, as pessoas não tenham que celebrar, mas eu tenho muito o que celebrar por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, por tudo aquilo que Ele vai fazer. Então, se as pessoas não têm o que comemorar, eu tenho que celebrar. E não é para provar nada para ninguém, é celebrar a vida, aquilo que o Senhor me permite viver, e graças a Deus eu tô aqui bem, eu tô aqui viva, podendo viver os planos e os propósitos de Deus para a minha vida. Só que uma pessoa doente em sua alma, e uma pessoa que se compara, ela sempre vai criticar alguém que está vivo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por isso que até mesmo para contar um testemunho, nós precisamos pedir direção de Deus. Senhor, é momento, é hora de eu contar o meu testemunho nesse determinado local aonde eu estou? Ou aonde o Senhor me levar é para aquele público, para aquelas pessoas? Precisamos buscar. No último tempo, na reta final da igreja, precisamos buscar muito, todos os dias buscarmos por discernimento. Precisamos buscar, porque as pessoas estão se autocomparando, estão julgando que a roupa de um é melhor. Quantas vezes eu e meus pais nós não fomos julgados pelo carro que nós tínhamos, as pessoas já nos olhavam meio estranho. O meu pai tem um caminhão e a gente não tinha carro, e as pessoas nos olharem mesmo assim, sabe? Nossa, que pode vir dali, ali não tem nada, sabe? Já fomos muito, muito julgados. Vocês não têm a noção. E não foi de fora, não, foi dentro da casa, foi dentro da casa do Senhor. Nós somos muito julgados, apontados, as pessoas nos julgam por aquilo que o Senhor nos deu, né? Como eu falo, não pedir a túnica e as pessoas nos julgam, as pessoas nos olham, e o acesso está para todos, a unção está para todos, é só buscar. É só buscar. É só buscar que o Senhor derrama sobre a sua vida. A comparação pode ser um veneno para a nossa autoestima e para os nossos relacionamentos. Quando nos comparamos com outras pessoas, tendemos a focar apenas nos nossos pontos fortes, nos seus pontos fortes e nos seus sucessos, enquanto ignoramos suas fraquezas e suas lutas, levando a acreditar que somos menos capazes, menos inteligentes, menos merecedores de felicidade. Quando a gente se compara, a gente acha que eu não mereço essa felicidade que essa pessoa está aí expressando a todo momento. Eu não posso ser feliz, ela pode, eu não posso ser feliz. Mas será mesmo? Em Cristo você é feliz. Em Cristo você pode ter tudo. É só voltar os seus olhos para a direção certa. Que toda a insatisfação, quando nós olhamos para Cristo, toda a insatisfação, ela cai por terra. Sabe aquela coisa, hã, esse padrão de ter cabelo liso, cabelo cacheado, e eu estava olhando muitas meninas passando por transição capilar. E por quantas e quantas vezes depois eu comecei aí, né, a recordar quando no tempo de escola sempre tive o cabelo cacheado.
Meu cabelo foi sempre muito bonito, só que eu quis, né, quis começar a cuidar no meu cabelo, alisar no meu cabelo. E naquele tempo, talvez, de escola, naquele tempo não, né, naquele tempo, eu era muito julgada. E não é porque eu fui julgada, porque agora, "Ai, Laís, agora você quis alisar o seu cabelo", não, porque eu me senti bem assim. E muitas das vezes, às vezes, né, nem se vê por aqui, mas eu enrolo, né, faço cachos, e tá tudo bem. É você se aceitar por aquilo que Deus te fez. Se você sente bem com seu cabelo liso ou cacheado, glória a Deus por isso. Você sente bem usando um salto ou usando um tênis, glória a Deus por isso. É de terno ou é sem terno, glória a Deus por isso. O que você não pode, nem eu posso fazer, é querer se colocar no padrão para viver a vida do outro e achar que aquilo que deu certo para o outro vai também dar certo para mim. Muito pelo contrário. Nós precisamos tomar a nossa identidade. É tempo de resgatarmos a nossa identidade em Cristo Jesus. Ah, Laís, então por que que você não volta? Porque eu me sinto bem assim. E tá tudo bem. Quantas e quantas vezes já não ouvi tantas coisas de tantas pessoas. Ah, mas se você fosse assim, mas se você fosse parecida com a minha filha, ou com A ou com B, você seria melhor. E graças a Deus que o Senhor me livrou, Ele me libertou de tudo isso, sabe? De comparação. Eu não preciso ser o que as pessoas estão dizendo para eu ser. Não, muito pelo contrário. Eu só preciso ser aquilo que o Senhor, aquilo que o Espírito Santo me chamou para ser. A minha preocupação tem que ser, Senhor, eu preciso me parecer com o Senhor a cada dia mais. Se é para me comparar, então eu poderia me comparar e olhar para Cristo e ver que eu sou tão pequena, tão inferior a tudo aquilo que o Senhor fez, tem feito na minha vida e tudo aquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Aí sim, quando eu olho para Ele, as minhas comparações caem. Quando eu olho para Ele, as minhas inseguranças caem. Só que muitas das vezes as pessoas que elas se comparam, elas têm inveja. Sabe por quê? Elas queriam ser um terço daquilo que você é. Com pedradas, com levantes, e você continua aí de pé, você continua firme, elas queriam ser você. Elas não queriam ter, eu sei que tem muitas pessoas que gostariam de ter aquilo que você tem, mas muitas pessoas invejam aquilo que você carrega. Muitas pessoas invejam aquilo que você carrega. Eu já ouvi dentro de um ministério do qual eu estava, e uma irmã chegou em mim no final do culto e disse: "Eu não gosto de você. Eu odeio você". Eu na hora eu pensei comigo: "Meu Deus, ela acabou de perder a bênção dela dizendo isso". Aí eu só falei para ela: "Tudo bem, mas eu te perdoo. Eu não sei pelos quais motivos que você não gosta de mim e também não quero saber, porque o meu coração está limpo, mas eu te perdoo. E se por alguma coisa, porventura eu te fiz alguma coisa involuntariamente", ela falou: "Não, você não me fez nada, mas é o seu jeito de ser que me incomoda". Então vocês estão vendo que as pessoas nos olham, nos julgam, e essas próprias pessoas, elas se colocam de um modo de comparação que muitas das vezes elas queriam ser como nós. O que que você tem feito? A gente só tem sido, eu só tenho sido eu mesma. Que você continue sendo você mesma. E ser quem nós somos, eu posso dizer com muita propriedade, dá muito trabalho. Dá muito trabalho por quê, Laís? Dá trabalho para quem está me vendo. O trabalho não é para mim, sabe por quê? Eu estou livre. Mas dá trabalho para quem está me vendo, e pessoas que estão presas não conseguem ter essa liberdade que nós temos de ser livres. Porque quem é livre não se coloca na linha de se comparar. Quem é livre jamais vai ficar se comparando. Quem é livre vai viver a sua liberdade de vida em Cristo. Só que quem não é livre é um peso. Porque essa pessoa, para ser livre, para ela parar de se comparar, ela vai ter que deixar de fazer muitas coisas. Ela vai ter que começar a olhar para dentro de si, para dentro da sua realidade, daquilo que Deus tem falado para ela viver e das coisas que o Senhor vai acrescentar na vida dela. Mas quando nós queremos nos comparar, nós queremos subir a um padrão acima de Deus.
Veja que Satanás, ele queria ser mais do que o próprio Deus. E não só ele, como uma terça parte dos anjos caíram. Que muitos falam aí que é a teoria do Big Bang, mas não. Foi o próprio Satanás com a terça parte dos anjos que caíram. Porque ele quis ser mais do que Deus. Ele se comparou, ele colocou numa condição, por que que ele pode merecer toda essa reverência e eu não? Cuidado. Isso é uma porta aberta, é um laço de Satanás, para que do qual você seja totalmente ingrato com aquilo que Deus tem feito e está fazendo na sua vida. Quando nos comparamos, como eu falei, quando nos comparamos com outras pessoas, tendemos a focar apenas nos seus pontos fortes, nos seus sucessos, enquanto ignoramos suas fraquezas e suas lutas. Todo mundo tem luta, todo mundo passa por provação, todo mundo passa por momentos difíceis. Eu falei aqui, eu tô gripada e eu tô aqui, ó, me esforçando aqui. E não tô aqui me esforçando para que ninguém veja. Eu sei aquilo que o Senhor me pediu. Estou aqui tentando ter bom ânimo, sabe? Não foi fácil. E tudo bem, e tudo bem, tá tudo certo. Então, não inveje, né, o canal talvez que eu tenho, a rede social. Quer invejar minha gripe? Quer invejar o repouso que eu fiquei? É, isso ninguém quer invejar, porque as pessoas só querem as glórias, as pessoas só querem o brilho. A comparação também pode ser e pode gerar sentimentos de inveja, sentimentos e até mesmo raiva, ao invés de celebrar as conquistas dos outros. A Bíblia nos adverte sobre o segredo da comparação e eu quero ler aqui com vocês. Gálatas capítulo 5, versículo 26, que diz assim: Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Deixa eu ver aqui, que ele vai também dizer em Tiago, eu quero ler com vocês. Tiago capítulo 3, versículo 16. Tiago capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Olha isso. Agora, olha o que Provérbios vai nos dizer, Provérbios 14, 30. Provérbios 14, 30 diz assim: O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quando você sente inveja, quando você tem esse sentimento de comparação, os seus ossos apodrecem, você vai se definhando, você vai se acabando. Eu não estou dizendo aqui, tá? Vamos lá, vamos parar para analisar de pessoas que são magras, porque senão alguém vai começar a olhar para as pessoas que são muito magras e vai dizer, ah, ali é inveja. Não, gente, esses ossos se apodrecem sim por dentro, depois fica visível. Sabe onde fica visível? Semblante da pessoa. Comece, pare e pense você. E chega em alguém e diz assim, olha, nossa, eu prosperei no meu trabalho, me deram um aumento, eu me deram uma promoção de trabalho, eu vou me casar. Deus me deu um carro, Deus me deu um apartamento. Fale isso. Se você desconfia de alguém, você vai ver na hora o semblante da pessoa mudando. Você vai ver na hora o semblante dessa pessoa mudando. Agora, se a pessoa realmente é a sua amiga, ela vai se alegrar, ela vai celebrar com você, ela vai ficar muito feliz. Sabe quem ela vai dizer? Senhor, multiplica mais. Senhor, continue abençoando a cada vez mais a vida da minha irmã. Mas, infelizmente, isso é um pecado que o diabo ele implanta assim nos corações das pessoas que estão com os seus corações, estão com brechas em suas vidas. O que faz eu olhar a vida do outro e achar que a vida do outro é melhor do que a minha? O que faz eu olhar e tirar os meus olhos de Cristo e achar que tudo aquilo que Deus me deu não é bom? Posso te dizer algo? A vida que você vive é a vida que muitas pessoas que são sem teto, já vou colocar já logo no extremismo já, gostariam de ter a sua vida, gostariam de ter a sua casa. Talvez você olhe a sua casa e você olhe para uma mansão e você fala, como eu gostaria de ter aquela casa. Mas para um sem teto, um quartinho já é uma mansão, já é um palácio para ele.
Então você precisa ser livre dessa comparação. E eu gostaria de ler aqui para completar esse devocional, Gênesis capítulo 29 e capítulo 30. Eu não vou ler, mas só vou dar aqui uma descrição, só para entendermos a gravidade de entrar nesse modo de comparação. A comparação te leva à inveja, à frustração e pior ainda, à disputa. A disputa, que é a coisa mais feia ainda. Sabe aquilo? A irmã foi com aquela saia, agora eu também vou. E digo mais a vocês. O ministério aonde eu fazia parte, quando depois da minha recuperação eu voltei para o ministério, e a hora que me viram bem arrumada, eu tinha feito luzes no cabelo, porque tudo isso foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu, foi Ele que me presenteou. A primeira coisa que eu ouvi foi de lideranças. Ela se arruma assim, sabe por quê? Porque ela está atrás de homem. E eu olhei assim, eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, que volta, que retorno, uau! Eu falei, eu não preciso disso, eu não preciso disso. Eu me arrumo para o meu Senhor porque foi Ele quem me veste, é Ele quem me veste, é Ele que me calça. Eu não tenho necessidade de ir atrás de ninguém, porque o que é meu está em Deus, não está em qualquer lugar. Eu não preciso disso. Até porque qualquer um tem acesso de se vestir até muito melhor do que eu. Mas eu dependo de um Deus que me veste e um Deus que me calça. Quantas e quantas vezes eu já não recebi de lojistas, mas me passa o seu endereço que eu vou te enviar um presente. E tudo bem. Só que as pessoas, quando elas sentem inveja, e lideranças, viu? Sentem inveja, elas querem te colocar para baixo, elas querem te humilhar, elas querem acabar com a tua reputação. E eu simplesmente respondi isso. Não, eu não preciso. Não preciso disso. Eu não preciso. Tudo isso que você está vendo foi meu pai que me deu. Foi ele que me deu. Como eu falei aqui em Gênesis capítulo 29 e capítulo 30, vai contar um texto do qual Lia e Raquel, Jacó, ele vai se casar com essas duas mulheres. Só que Lia, apesar de ela não ser a esposa preferida de Jacó, ela possuía fertilidade, ela poderia gerar, enquanto Raquel, muito amada por Jacó, enfrentava as dificuldades para engravidar. E essa situação, ela vai gerar uma tamanha rivalidade, essa intensa rivalidade entre essas irmãs, levando elas a usarem as suas servas, Bila e Zilpa, para tentar ter mais filhos com Jacó na tentativa de superá-las uma a outra. Porque se eu tiver filho, meu marido vai me amar mais, Jacó vai me amar mais. E aqui elas entram numa rivalidade por comparação. Aquela casa tem mais filho do que a minha e eu preciso gerar. Olha a rivalidade, a comparação tamanha dentre essa família, no qual elas tiveram a ideia de falar a Jacó. Jacó, deita com as servas e vai ter filhos, vai produzir, porque eu não posso, vai gerar. Olha o perigo. Olha o perigo de se comparar, de querer viver aquilo que Deus não chamou você para viver. E por causa da inveja, nós conhecemos muito bem Abel e Caim, o seu próprio irmão, porque invejou a oferta do outro, matou ele. Quantos não têm matado, sacrificado a sua família por inveja, por comparação? Quantos, quantos e quantos não têm se perdido? E sabe por que tem se perdido? Porque perderam a sua identidade. A partir do momento que eu entro num estado de comparação, é porque eu não sei mais quem eu sou. Então hoje a pergunta fica: você sabe quem você é? Hoje o Senhor, em nome de Jesus, Ele quer te livrar, Ele quer te libertar de todo o espírito de comparação, de todo o espírito de inveja, de todo o espírito de insegurança, de medo,
de todo espírito de covardia, porque quem se compara é covarde. Quem se compara é um covarde. Quem se compara é porque não sabe, já se perdeu em si mesmo. Já se perdeu em si mesmo a tal ponto de nem saber que mais é filho. E pasmem, tá? Tem mendigo que tem muito mais identidade do que você que fica aí se comparando. É tempo. É tempo de vivermos, em nome de Jesus, a identidade que Cristo te deu. É tempo de vivermos aquilo que Deus tem preparado e reservado para a sua vida. Uma pessoa que se compara jamais vai viver os planos e os propósitos de Deus. Debaixo de comparação não há bênção. Debaixo de comparação só há maldição. Você escolhe a bênção ou a maldição. A quem você vai escolher? Se você quer viver uma vida livre de comparação, volte os seus olhos para Cristo. Volte os seus olhos para o autor e consumador da sua fé. E viva os padrões eternos. Tire os seus olhos daquilo que é terreno e comece a viver uma vida livre de se comparar, livre daquilo que é passageiro. Quando a gente vive aquilo que é eterno, a gente vive tão em paz. E em paz consigo mesmo. Quem vive em paz consigo mesmo vai viver em paz com as outras pessoas. Eu sei, isso é triste. Dentro de tantos ministérios, tantas invejas, é um desfile de moda. Uns querendo provar seu carro melhor, suas roupas melhores. Só que posso te dizer algo, tudo isso vai ficar. É. Tudo isso vai ficar, o seu cargo vai ficar, o seu título vai ficar, suas roupas vão ficar, tudo vai ficar. Mas e a sua alma vai para onde? Quem se compara já perdeu a oportunidade. Se o Senhor voltar hoje, se você é uma pessoa que se compara, para onde você vai? Quem se compara deixa de viver a sua própria vida para viver a vida do outro. E para viver a vida do outro vai te custar tudo. Não vai só te custar as suas finanças para você tentar manter o padrão, mas vai custar a sua paz. E tudo aquilo que custa a sua paz te custou demais. Vai custar a tua identidade. Identidade daquilo que você não é. E quando você deixa de viver aquilo que você não é, você se torna um hipócrita. Hipócrita é aquele que fala que vive algo, só que está vivendo totalmente de aparência por detrás. Está vivendo totalmente um teatro. Quando as cortinas se abrem é uma pessoa, mas quando elas se fecham, tem dívidas, está sozinho, amargurado, depressão, ansiedade. A doença do século, né? A depressão e a ansiedade por aquilo que está vendo. Então é tempo de você se libertar. E o Senhor tem essa libertação para sua vida. O Senhor tem essa libertação. Se você quiser hoje, em nome de Jesus, se ver livre da comparação, hoje é tempo oportuno para você se entregar no altar do Senhor. Aí no seu secreto e dizer, Senhor, eu me comparei. Me perdoe porque eu perdi os próprios padrões daquilo que o Senhor tinha na minha vida. Eu deixei de ser quem eu era para ser A, para ser B, para me parecer com isso, com aquilo. Eu entrei, Senhor, na modinha daquilo que as pessoas ditam que é certo. Mas enquanto o que é certo é o que a palavra diz ao meu e ao teu respeito. Nós não somos aquilo que as pessoas dizem. Nós somos aquilo que a palavra diz que nós somos, temos e nós vamos. Nós somos o que a palavra diz que nós somos, nós temos o que a palavra diz que nós temos e nós chegaremos aonde a Bíblia diz que nós chegaremos. Não precisamos invejar a ninguém. Não. Não precisamos desejar aquilo que não é nosso. Nós precisamos desejar e ansiar por aquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque aquilo que Deus fará na minha e na tua vida é algo inédito e algo livre e algo lindo.
Então, hoje, debaixo do sangue de Jesus, que todo o espírito de comparação na sua vida venha cair por terra, todo espírito de inveja venha cair por terra em nome de Jesus. Que você possa ser livre em Cristo Jesus para viver realmente, verdadeiramente a história que o Senhor escreveu para a sua vida, para a sua trajetória, em nome de Jesus. Amém? Que esse devocional possa ter te abençoado. Compartilhe esse devocional para que outras pessoas possam aí começar a repensar como tem vivido e como tem levado a sua vida. Será que é debaixo de uma liberdade de Cristo ou é debaixo de uma comparação demoníaca e maligna? Compartilhe esse devocional porque eu sei que outras e muitas outras pessoas serão aí abençoadas em nome de Jesus. E me perdoe, irmãos, me perdoe a você que me aguentou aqui até o final, né? Tô aí ainda gripada. Obrigada por vocês terem me suportado e me aguentado aí até o final, me ouvindo em nome de Jesus. Amém? Um beijo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Se assim o Senhor me permitir, quarta-feira estaremos aqui juntinhos às 7 horas no nosso momento devocional. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.